Você sabia que o empresário Eike Batista já foi dono de uma fábrica de automóveis? Hoje tem história aqui no canal PL. Olá amigos do canal PL, bem-vindos! Olha, vou pedir que você se inscreva no canal se não for inscrito aqui embaixo, rapidão, porque esses vídeos aqui tem toda semana, quase todo dia. Vai perder o quê? As notificações chegam para você se você se inscrever, por isso que é mais fácil assim. Olha, o empresário Eike Batista ganhou notoriedade no cenário nacional ao ser divulgado como a pessoa mais rica do Brasil em 2009. Chegou a ocupar a posição de 8º homem mais rico do mundo em março de 2012, com patrimônio avaliado em 34,5 bilhões de dólares. Ele viu todo esse patrimônio ruir num período de 5 anos. Claro, isso não significa que ele ficou pobre, mas ele perdeu boa parte dessa fortuna, a maior parte, né? E hoje vive de maneira mais modesta. Na Netflix também tem um filme que mostra toda essa ascensão e queda do Eike Batista, mas em nenhum momento é falado sobre as aventuras do empresário no setor automotivo. Quando eu tô falando de aventura, eu não tô falando da Lamborghini Aventador no 2012, que era usada como decoração na sala da casa dele, tão pouco da Mercedes AMG que ficava logo ao lado. Eike Batista tentou ter a sua própria marca de veículos nos anos 90. Eu estou falando da JPX Indústria e Comércio Limitada, criada pelo empresário no ano de 1992 em Pouso Alegre, Minas Gerais. A abertura das importações no mercado havia sido feita em 1991, um ano antes, pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Em meio a várias empresas estrangeiras entrando no mercado, inclusive a Lada com o Lada Niva, a JPX lançava já em 1993 o Jeep Montes. O antigo Jeep Willys havia deixado de ser produzido pela Ford 10 anos antes, em 1983. Esse segmento de utilitários sempre teve uma parcela legal no mercado brasileiro. Note que a Gurgel, infelizmente, tomou o caminho inverso. Nos anos 80 ela produzia grandes opções ali de veículos mais destinados ao uso no campo, e infelizmente eles tentaram, eu já fiz documentário sobre a Gurgel, tem vídeo aqui no canal, mais de 40 minutos, o nosso documentário já passou de 500 mil visualizações, 500 mil, né? E realmente muitas pessoas já viram, então vai lá ver que ficou bem legal. Fazendo o documentário eu percebi realmente que um dos erros que ele pode ter tomado foi o fato de tirar um pouco o foco dos veículos fora de estrada e querer teimar no sonho do carro popular, né? Com o projeto Senna, que depois virou o BR-800, depois o Gurgel Super Mini. Talvez se ele não tivesse focado no carro popular econômico compacto e aprimorado mais a linha do Gurgel X12 Tocantins, talvez ela teria uma sobrevida maior no mercado, porque tinha demanda para esse segmento e não incomodaria tanto as grandes marcas. Mas voltando à JPX, as instalações dessa fábrica vieram de uma das antigas instalações de uma fábrica chamada Facite, que fabricava máquinas de escrever e de somar. A responsável por fornecer a carroceria, inclusive as portas, que eram de ferro também, a carroceria era de ferro, viu? E as portas também. Quem fornecia era a Brasinca. Para quem não sabe, a Brasinca foi, durante os 15 anos de mercado fechado, grande responsável por modificar picapes, principalmente nos anos 80, né? Modificou picapes Chevrolet. Vimos muitas variações de carroceria para atender segmentos do mercado que não eram atendidos pelas grandes marcas, né? De maneira original de fábrica. Então cabia a essas empresas fora de série, como Brasinca, Souza Ramos, fabricar essas caminhonetes com carrocerias diferenciadas, como cabine dupla, por exemplo. E era a Brasinca, então, que nessa época ficou responsável por fornecer as carrocerias do Jeep Montes, que era o único carro da JPX, né? E esse Jeep, na verdade, era uma mistura de várias origens. Seu projeto, uma versão brasileira do Jeep francês Overland A3. Seu motor e câmbio vinha do Peugeot, inclusive contava com um interessante sistema de tração 4x4 que podia ser engatado com o carro em movimento. Isso foi muito bem visto pelos jipeiros da época. Seu chassi e suspensão eram de produção nacional. Inclusive o longo curso, né, da suspensão era elogiado, porque o carro ficava confortável e tinha uma grande absorção de impacto em terrenos acidentados. Isso daí era possível devido ao uso de molas helicoidais ao invés de feixe de molas. Seu principal concorrente era o já veterano Toyota Bandeirante. O Montes não era muito potente, tinha um motor 2.0 diesel de 4 cilindros com 71 cavalos. Havia ainda a opção de motor equipado com turbo compressor, o que aumentava a potência de 71 para 90 cavalos.
JPX 4x4, para você enfrentar os altos e baixos do dia a dia. O lema da JPX era veículo de primeiro mundo com serviço de primeiro mundo. A meta inicial, em 1993, era de 250 veículos por mês. Mas devido a erros de gestão, até novembro de 1994, eles só conseguiram atingir o número de 120 unidades por mês. Detalhe, eles produziam, conseguiam produzir até 120, mas o número de pedidos era maior. Então eles não é que eles não estavam vendendo, é que eles não estavam conseguindo produzir a capacidade que eles estavam vendendo. Por causa desses erros aí, toda a diretoria da empresa foi trocada e novas metas foram traçadas ainda mais ousadas. Agora eles pretendiam atingir um número de 400 carros fabricados por mês até maio de 1995, número que nunca seria alcançado. Enquanto a nova diretoria planejava como ia triplicar o número de produção, os jipes que já estavam em uso há meses ou até anos, os que já haviam sido vendidos desde o início, começavam a apresentar problemas no sistema de arrefecimento do motor, principalmente nos modelos com turbo, porque eles instalavam o sistema de turbocompressor em motores que supostamente não eram preparados de fato para serem turbinados. A solução, um radiador maior e duas ventoinhas já no início de 1995. Essa solução se mostraria ainda ineficiente com o passar do tempo. O problema de arrefecimento desses jipes aí só foi solucionado de fato no ano 2000, com a adoção do motor Peugeot com turbo, o motor original já com turbo, não era uma adaptação feita por eles. Além disso, também haviam outras reclamações que o carro era muito molenga em estradas de asfalto. A solução nesse caso foi a adoção de barra estabilizadora no eixo dianteiro. Foi lançado na época também a versão picape do Montes, que podia vir com cabine simples ou dupla. No ano de 1996, a revista Quatro Rodas realizou um teste comparando o Montes com o já conhecido Toyota Bandeirante. Abre aspas, mais barato, forte e bem equipado. Foram esses alguns dos elogios para o Jeep de Eike Batista, que se mostrou mais confortável, com melhor desempenho em terrenos fora de estrada e só perdeu no consumo e vedação da cabine para o Toyota. Apesar de se sair bem no teste comparativo na revista automotiva mais famosa do país, as produções da JPX foram paralisadas em 1996 e só retornaria um ano depois, em 97, mas com operação reduzida. Isso dissipou a rede de concessionárias, que chegou ao número de 60 revendedores em 95. Em 2001, as vendas eram feitas apenas sob encomenda em lotes de 20 a 30 unidades. Mas como a imagem do produto já estava arranhada no mercado, somada à relação meio ruim entre a fábrica, concessionários e consumidores, levaram ao encerramento definitivo da produção em dezembro de 2001, após a fabricação de 2.800 unidades, sendo que 450 delas foram distribuídas para o Exército Brasileiro. Houve também, antes do encerramento, uma tentativa de produzir um tuk-tuk. Eu não sei porque eu acho engraçado esse nome, tuk-tuk. É um triciclo muito popular na China, mas esse daí não passou nem do protótipo, o protótipo não conseguiu ser homologado. Em 2002, a empresa era definitivamente encerrada. Terminava ali a tentativa de Eike Batista em ter uma empresa de automóveis, que entrava para a lista, inclusive, de empresas que não deram certo, que o empresário já teve. Estima-se que o prejuízo que o Eike Batista teve com essa empresa aí é algo em torno de 40 milhões de dólares. Algumas pessoas dizem também que o que condenou a fábrica ao fim foi a taxa do dólar, que dificultava, porque muitos componentes eram importados. Isso daí encarecia o preço final do carro e ele acabava se tornando pouco competitivo, Até o motor era importado, o motor Peugeot. Uma das soluções apresentadas por algumas pessoas seria a adoção de um motor a diesel nacional, um motor a diesel de fabricação nacional, o que podia ser feito, mas até hoje não se sabe, nunca foi esclarecido ao fato porque a JPX nunca usou motor nacional. O motor realmente, se ele fosse nacional, com certeza o custo de importação de componentes seria menor. Dizem também, dizem que ele, com o passar do tempo, desanimou do empreendimento. Talvez esse também tenha sido um dos motivos que a fábrica tenha tido um final tão melancólico, produzindo sob encomenda, até acabar de vez em 2002, há 21 anos atrás. Olha,
Se gostou do conteúdo, se inscreve. Já se inscreveu? Tá esperando o quê? Segue também o canal nas redes sociais, Instagram, TikTok. Vai lá, curte lá. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau.